Salve a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog A Sua Igreja. Quero agradecer, gente, as muitas visitas ao nosso blog. Resolvi fazer esse vídeo por causa de alguns comentários, perguntas, e que fizeram para mim a respeito do vídeo, que Deus, ele mandou, palavra que veio a mim, para os pastores de Itatiba. E a qual Deus falou, que eles parecem, cachorros correndo atrás do próprio rabo, então eles, muitos, claro que não é todos, mas a maioria, e isso aí atraiu, as pessoas para observar aquilo que Deus pensa, a respeito dos pastores. E é engraçado, gente, que as pessoas, se você entrar numa igreja, em Itatiba, ou qualquer uma do Brasil, ou em outro lugar, e você ir profetizar uma coisa boa aos ouvidos das pessoas, eles começam a bater palma, pular, dar glória a Deus. E aí quando Deus, ele se manifesta de uma maneira que a pessoa não espera, dizendo que os pastores não, eles têm que chegar, deixar o cajado nas pessoas e acha que eles são deuses, que Deus não vai mandar recado para eles, que Deus não vai falar o que eles têm que fazer, da vida errada que eles estão vivendo, que Deus vai deixar assim a obra abandonada. E não é bem assim, Nós estamos há 3 anos fazendo esse trabalho, amando de Deus, e postei o vídeo, eu escrevi no Facebook, as palavras de Deus, e fiz um vídeo, postei na internet, alguns comentários, muitas pessoas mandaram mensagens pelo Facebook, e vendo que muitos pastores, estão se doendo, o ego deles, porque eles se acham mais do que Deus, mais do que Jesus, e querem saber quem são eles, querem saber quem são eles. Bem, eu tenho uma lista aqui, que eu vou estar lendo já. Antes eu queria ler a palavra de Deus, e aí me impressionou muito, em ver uma pessoa postando o nome de vários pastores para poder olhar, a nossa página no Facebook e o vídeo, postado na internet. Bem, gente, olha, a palavra de Deus, ela fala assim. Aí eu escrevi assim, ó, eu postei, as fotos, do acontecido na internet, que tem o nome de vários pastores, alguns, da cidade de Itatiba, não conheço todos, alguns eu conheço, alguns não. Mas isso aí, gente, se cumpre, a palavra de Deus, porque fala assim, ó, e os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele. Então você vê que a palavra de Deus fala em Mateus 12:14, que eles estavam formando conselho contra, Jesus. E diz mais aqui em João 11:47, depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam, que faremos? Por que essa palavra que nós trazemos aqui no nosso blog, A Sua Igreja, ela incomoda tanto os pastores? Tanto os pastores. Estava lendo, com a irmã Diana, hoje mesmo, sobre Jeremias, Jeremias, ele foi um homem levantado por Deus para falar aquilo que as pessoas não queriam ouvir, e enfrentou falsos profetas. As pessoas acreditaram mais na falsa profecia do que aquilo que Jeremias falava. Então você vê, gente, Jeremias, a palavra de Deus, a Bíblia está na mão de todos esses pastores, padres, na nossa mão, na mão do povo. Jeremias, ele foi levantado para falar a vontade de Deus, sofreu na mão daqueles que conheciam a palavra. Jesus sofreu na mão daqueles que conheciam a palavra. Então, por que, gente, as pessoas se incomodam tanto com a verdade das escrituras sagradas? Por que os pastores, eles se incomodam tanto, quando a gente pega e abre
né? A palavra, e a palavra mostra o cheiro, né, de podridão que sai deles, das igrejas deles. E eles se incomodam, ficam falando e ficam comentando, ficam, não, você vê o que está falando, você vê isso, por que você não fala isso, por que você não fala aquilo? São perturbados, endemoniados. Gente, a palavra fala em João 14, 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, né? E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Por isso que incomoda esses pastores, porque assim, Deus, ele faz morada na nossa vida, Jesus, ele faz morada na nossa vida, e a palavra que a gente fala é exatamente aquilo que Jesus falou, foi perseguido, é aquilo que os profetas falaram, foram perseguidos e mortos, foram apedrejados, e é a palavra que Deus mandou sempre as pessoas falarem, e enviou as pessoas para falar, e sempre perseguiam, matavam, porque não queriam ouvir a verdade, né? Você estava lendo com a irmã Diana? Veja bem aqui, ó, em Jeremias 34, diz assim, ó, a palavra do Senhor veio a Jeremias quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra que estavam sob o domínio da sua mão, e todos os povos pelejavam contra Jerusalém. Então você vê que Deus, né, falou para Jeremias, no momento em que Nabucodonosor estava pelejando contra a cidade de Jerusalém, e a palavra de Deus ela fala todos os povos da terra, né, todas todos os reinos da terra, sob o domínio da mão dele, né, e todos os povos pelejavam contra Jerusalém, contra todas as suas cidades, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e diz: assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade na mão do rei da Babilônia, o qual a queimará a fogo. Veja bem, gente, muitos pastores, eles pegam essa palavra dizendo que Nabucodonosor é o diabo, é o inimigo. Não, a palavra de Deus ela está mostrando, ela é clara, dizendo que Deus, né, ele levantou povos, né, inimigos contra o povo de Deus mesmo. Porque eles estavam desagradando a Deus, e Deus levantou Jeremias para falar, judiaram de Jeremias. Foi o povo ali que estava, que tinha que fazer a vontade de Deus, que tinha que se fazer, sabe, valer o que está escrito nas escrituras sagradas, e não é diferente hoje, gente. Nós estamos pregando, né, e as pessoas vêm se levantar contra a palavra de Deus, se levantar contra o que Deus manda falar, e são pastores, são pessoas que estão no altar, são pessoas que hoje, né, poderíamos dizer, né, que são palhaços vestidos de gravata, porque não respeitam nem o que Deus diz, nem a palavra de Deus, né? Deus manda dizer, e as pessoas, né, tá, tipo assim, como se eles fossem os donos da verdade. Bem, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Hoje, né, hoje, os pastores, eles se alisam nos altares, eles se abraçam, eles... Só que o povo está sofrendo na mão desses pastores. O povo está gemendo, o povo está clamando, né, a Deus por causa da opressão, porque eles chegam para almoçar na casa das pessoas ao meio-dia, para jantar, eles são soberbos, eles são arrogantes, eles são, sabe, a parte mais podre, né, dessa maçã, né, vamos dizer assim, são os pastores, porque eles não estão agradando a Deus, eles não querem agradar a Deus, eles não querem fazer a vontade de Deus, eles só querem agradar a si mesmos. Olha o que diz aqui a palavra de Deus em Lucas 7, né, 29, o 30. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? Então você vê, gente, que os doutores da lei, os fariseus, né, também, eles rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos. Quando a pessoa ela rejeita o conselho de Deus, a palavra de Deus, né, ela está
contra ela mesma. É isso que diz a palavra de Deus. Aí Jesus, né, diz assim, a quem vai comparar os homens dessa geração? Aí ele diz assim, são semelhantes aos meninos que assentados nas praças clamam uns aos outros. Então você vê, você que é pastor, você que é presbítero, você que, seja lá o que você for, né, eu já vou ler já essa lista, né, para que você venha entender quem são eles. Quem são os pastores infiéis da cidade de Itatiba? E é isso, esse vídeo é para edificação da igreja, para que você venha compreender que você não vai chegar a lugar nenhum. É como cachorro, né, que corre atrás do próprio rabo, né, que corre, alcançando, né, o rabo, o cachorro se deita porque não tem mais nada para fazer. Então, as pessoas estão correndo atrás de profecias, atrás, eu quero saber o que vai acontecer com a minha vida, e recebem uma profecia falsa, porque Deus não é com eles, não é com esses pastores que se juntam, sabe, para falar da vida de alguém. Nós estamos aqui falando claramente para quem quiser ouvir, né? Graças a Deus por isso, Deus ele tem, sabe, nos dado voz, né? Nos dado alcance. O nosso blog tem alcançado muitas pessoas, né? O YouTube, muitas pessoas estão ouvindo, né? Estão falando, estão comentando. Importa que a palavra de Deus ela seja pregada. Muitos países, né? Graças a Deus por isso estão assistindo. Estados Unidos, eu não vou lembrar o nome de todos, né? No Brasil, muitos lugares que a gente tem como ver. Vou fazer um vídeo sobre o levantamento das visitas. Postamos um vídeo aí tem 2 semanas, praticamente 6.000 visitas, né? E mostrando, né, o que está acontecendo com o povo de Deus. Vamos fazer aí das Piriguete Gospel, né, que tem em todas as igrejas, porque os pastores eles gostam dessas coisas, eles acham engraçado e eles vêm contra a nossa vida, né? E por quê? Porque até o que eles fazem, quando eles escutam, né, que eles fazem, incomoda eles mesmos. Por isso que eles mandavam matar os profetas. Por isso que eles mandavam matar as pessoas de Deus. Porque incomodava eles, né? O modo que eles viviam, que eles não queriam que ninguém falasse. Porque é vergonhoso o que eles fazem. Eles rejeitam a palavra de Deus. Eles pegam a Bíblia, depois eles sobem no altar. Falam um monte de baboseira, né? Porque são babacas, né? São pessoas que não têm o Espírito. Não têm, né? Porque se tivessem, eles agradariam ao Senhor, como diz a palavra aqui. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizados por ele. Então eles acham porque eles fazem curso de teologia que são alguma coisa, né? Esse diploma que vocês têm, que sei lá onde é que está na parede, tá dentro de gaveta, que vocês podiam pegar, colocar no banheiro para as pessoas limpar a bunda, na caso fosse no banheiro fazer as fezes. Cagar, né? Dizer logo em português, claro, porque não presta para nada esses estudos que vocês fizeram, porque vocês não obedecem a Deus. Vocês têm tanto conhecimento, mas ainda não aprendeu a dobrar o joelho e colocar o rosto no chão, saber que não somos dignos e nem merecedores de nada, né? E Deus, ele deu oportunidade para vocês estarem no altar e vocês cuspiram na palavra de Deus, no nome de Deus, na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas, e se acham mais do que Deus. Então vocês mudam tudo, vocês fazem doutrinas de homens, doutrinas de perdição, doutrinas de demônios nas igrejas, e a gente não pode falar nada. Então temos aqui a lista, né? Vamos estar lendo para que você venha entender quem são os pastores infiéis, né, da cidade de Itatiba. Estamos aqui, eu moro em Itatiba, né? Nós temos acompanhado as perseguições, ameaças, fomos ameaçados, perseguidos, né? Ameaçados de bater na rua, estava andando na rua, gritaram meu nome. Então assim, gente, nós temos pregado, nós temos tido uma experiência com Deus. De qual experiência? De se pregar a verdade, a mesma que Jesus pregou, os discípulos pregaram, os profetas pregaram, e sermos perseguidos, sermos odiados. As pessoas falam toda espécie de mal, né? Veja bem, está aqui, eu vou ler para vocês. Veja bem, gente, a palavra de Deus, ela diz assim, ó. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, gente. Ela diz assim, ó. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, gente. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, ó. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, ó. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, ó. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, ó. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, ó. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, ó. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, ó. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, ó. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, ó. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, ó. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, ó. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, ó. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, ó. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, ó. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, ó. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, ó. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, ó. A palavra de
Toda árvore, né? Vou ler em Mateus 7, 20 e 19 e 20, né? Toda árvore que não dá fruto, corta e lança no fogo, né? Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muito me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Olha só. E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha só. Essa parte aqui, Jesus ele está falando, né, a respeito de um certo grupo de pessoas que fazem a obra de Deus, que profetizam, que expulsam demônios e que fazem maravilhas, muitas, né, no nome dele. Aí você deve se perguntar, poxa, mas então Deus é injusto, né? Deus é injusto, nós estamos aqui profetizando, falando o nome dele, expulsando demônio e ele vai, pumba, lançar para o inferno. Bem, gente, temos a palavra de Deus, o que é certo, o que é errado, né? Porque aqui logo em diante ele diz assim, ó, já no capítulo 23. Então, lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então você vê, gente, que não adianta você achar, né, que você é de Deus, não adianta você achar que você é uma pessoa que tem uma unção, não adianta você achar que você é o super, ultra pastor, né, ou pastora, se você não fizer a vontade de Deus. Não adianta você chegar, você pode ter uma pregação, eu já vi pregações que você fala assim, nossa, que coisa. Mas se você pegar a Bíblia para ler, você vai ver que aquela pessoa ela está desagradando a Deus, que ela não está fazendo a vontade de Deus. E Jesus ele deixou bem claro aqui na palavra de Deus, né, aqui no versículo muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, em teu nome expulsamos demônios, falamos nova língua. Ele diz assim, ó, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então ele diz que não vai entrar, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, mas aquele que fizer a vontade do Pai, né? Então nós temos aqui pregado a vontade do Pai, né? Tem incomodado muitos pastores, desde quando pregamos, muitas pessoas, tantas igrejas. Diz assim, ó. Diz assim, a palavra de Deus. A lista, né? Vamos ler a lista aqui dos pastores infiéis da cidade de Itatiba. Você vai conhecê-los assim. Venda na igreja. Um pastor, gente, que prega sobre venda na igreja, né? Um pastor que prega sobre venda na igreja. Ele coloca lá camiseta, qualquer tipo de coisa, gente. Ele vai chegar no altar, não vai ser dízimo, não vai ser oferta, não vai ser voto, não vai ser nada que tenha a ver com a palavra. Ele vai vender alguma coisa, né? Vamos supor, ele chega lá e fala assim, olha, você vai pegar essa garrafinha de água, nós vamos estar ungindo, orando, e você vai dar uma oferta simbólica para ajudar a obra de Deus. Você vai pegar essa garrafinha e vai levar para sua casa, você vai dar para sua família beber, você vai dar aí 10 reais que seja, 100 reais que seja. Ou a irmã vai estar lá no fundo, um exemplo, vendendo um bolo. Ou ele vai anunciar que tem alguém vendendo camiseta, CD, vai aquela cantora evangélica que canta lá, depois ela vende o CD lá na porta. Eu vi uma igreja que eu fui visitar, muito engraçado, que a mulher ela louvava e ela corria para outra igreja. Ela louvava lá e a outra que estava lá louvava e corria para cá. Elas ficavam correndo de uma igreja para outra, louvando e vendendo CD. Jesus ele condenou essa prática de comprar e vender coisas dentro da igreja, gente, né? Tanto que ele entra, né, expulsa todos que estavam comprando e vendendo. Então assim, o pastor que ele permite esse tipo de coisa na igreja, no altar, ele é um pastor infiel a Deus, né? Falar em língua estranha, gente, sem ter intérprete, né? Sem ter a pessoa para ficar interpretando. Hoje, os pastores eles confundem, né? Eles falam em língua estranha. Eu estou lendo a lista aqui para vocês, tá bom? Eles falam em língua estranha
E eles acham que porque eles decoraram falar língua estranha, que eles são de Deus. Então o povo, né, como não é muito avisado sobre essas partes, porque eles não lêem, ou eles só falam em bênção, então eles não estão lendo, né, o que está escrito. Então a palavra de Deus, ela deixa claro que temos que ter intérprete. Uma pessoa tem que falar o que é que eles estão falando. Não é só ficar falando em línguas estranhas. Você pode acompanhar os vídeos aí, Doutrinas de Demônios nas Igrejas, no nosso blog, a sua-igreja.blogspot.com. Tem link para o YouTube, ou na nossa página do Facebook você pode procurar esses vídeos. Doutrinas de Demônios nas Igrejas. Aí tem várias partes, tem várias coisas que acontecem dentro da igreja. Essas que nós estamos falando já tem lá, né, sobre falar língua estranha, vida nas igrejas. Então assim, a Bíblia, a palavra de Deus, ela deixa claro que tem que ter um intérprete. Se não tiver, é para ficar calado, né? Então não é para ficar falando em línguas. E os pastores hoje não, eles falam em línguas sem intérprete, né? Não tem intérprete para eles. Eles são melhores do que a palavra de Deus, não querem obedecer. Então se um pastor ele fala em línguas sem que haja uma pessoa para interpretar o que ele está falando, é porque ele é uma pessoa que não está agradando a Deus, ele é um falso profeta, um falso pastor. Então, é o que diz, porque a pessoa vai ter respeito, né? Vai ter respeito porque está escrito aqui que não é para fazer, não é para fazer, né? Então eles estão fazendo porque são falsos profetas, falsos pastores, um falso mestre, né? A demora do batismo, gente. As pessoas entram na igreja hoje, elas não conseguem ser batizadas na hora que elas querem, não. É na hora que o pastor quer, né? A pessoa quer entregar a vida para Jesus, não, entra na fila, vai fazer cursinho para se batizar, vai fazer um monte de coisa para se batizar. Então assim, não é o que está escrito na palavra de Deus, né? Você pode ver que todos que estavam ali pregando, as pessoas chegavam e eram batizadas, né? Aí dava um jeito, não, tá bom, vamos lá, vamos batizar, e batizava. O que impede que eu seja batizado? Já perguntaram para os servos de Deus, ele falou nada, se crê, e foi lá e batizou. Então assim, hoje eles querem dificultar a entrada, né, no reino de Deus. Eles não entram, né, impede de entrar aqueles que estão entrando, né? Vamos lá mais aqui. Se a sua igreja demora para batizar alguém, vê lá na sua igreja. Se uma pessoa chega que quer entregar a vida para Jesus e se batizar, vê o que o pastor vai mandar ela fazer curso. Isso não existe na palavra de Deus. O pastor que pratica isso é um falso profeta, um falso pastor, um falso mestre, né? Queimar o diabo. Queimar o diabo, chamar o diabo de desgraçado, pisa na cabeça do diabo. A palavra de Deus, livro de Judas, ela diz que nem o arcanjo, né, ousou, né? Então assim, por que os pastores estão agindo dessa maneira? Por que eles estão agindo contra a palavra de Deus? Por que eles querem puxar para eles a ira de Deus? É difícil, né? É muito complicado, porque nós estamos aqui pregando, falando. Agora bailes dentro da igreja, bailes, gospel, ou qualquer festa, né? A palavra de Deus, ela fala assim que não é pra gente se deixar levar por doutrinas várias, né? Nem se misturar com as práticas desse mundo. Então existe até baila fantasia, festas não sei o que, a rocha gospel. Então assim, pastores, gente, que aceitam esse tipo de coisa dentro de suas igrejas, não trazem edificação para ninguém. A sua igreja está se afastando mais e mais da sã doutrina. Ferir o irmão em oculto. Isso aqui os pastores adoram, né? Falar pelos cantos de alguém. Que nem o nosso caso, né? Os pastores, eles ficam aí falando da nossa vida. Deuteronômio 27, 24. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto, e todo o povo dirá amém. Aqui, ó. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto, e todo o povo dirá amém. O que os pastores fazem? Ficam falando da vida do irmão Alex, né? Em oculto. Então, são malditos. Então, gente, olha, a palavra de Deus, ela fala pelos frutos. Nós conheceremos quem são os pastores infiéis de Itatiba, os falsos pastores de Itatiba. Então tá aqui a lista, né? E dizer para vocês, gente, Jesus, né? Ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas.
Quantas vezes quis, né, ajuntar, né, mas vocês não querem. Os ajuntar vocês não querem, né? Então assim, nós não precisamos aqui estar dizendo nomes. Ah, fulano de tal da igreja tal, olha lá o fulano da igreja tal. Não, não é essa a intenção de Deus. Essa não é a intenção de Deus, a intenção de Deus é que vocês venham se arrepender, que vocês venham se voltar, vocês venham escutar a palavra de Deus, né? É, é, conforme a repreensão de Deus, e que vocês venham se voltar para Ele, né? E para que Ele venha olhar novamente para vocês. Porque uma igreja, gente, cheia, não quer dizer que Deus esteja com vocês. Uma igreja com bastante membro não quer dizer que Deus está com você. As pessoas te convidando para você pregar não quer dizer que Deus está com você. Você tem que entender que Jeremias ele estava ali, né? Depois Deus levantou Baruque para estar com ele, mas ele estava ali sozinho, estava ele e Baruque. E quantas pessoas estavam contra? Então você vê que Deus levantou um homem, muitas pessoas contra. Então você vê que a palavra de Deus ela mostra isso. A palavra de Deus ela traz isso, que todos foram pregar a vontade de Deus, todos foram pregar a vontade de Deus, foram perseguidos, todos foram pregar a palavra de Deus e foram perseguidos, foram maltratados, falaram mal, porque eles estavam carregando a verdadeira semente, né? E hoje os pastores não, eles querem estar se alisando, eles querem estar profetizando, falando falsamente em nome do Senhor. E não é essa a vontade de Deus, mas que vocês venham pregar a verdade. Para que vocês venham pregar o dia do Senhor, o arrebatamento, que vocês venham falar sobre Apocalipse. Parem de querer elogiar as pessoas, parem de querer massagear o ego delas, porque elas ficam arrogantes, como muitos pastores da cidade de Itatiba, porque muitas pessoas ficam, não, nome de Deus, não, Deus vai lotar essa igreja, você é isso, você é aquilo, você é vaso precioso na mão de Deus. Fala a verdade, gente. Começa a pregar, sabe, como João Batista, como Jesus, vamos se arrepender, vamos nos voltar para Deus, gente, né? Acho que vocês têm aí sido muito soberbos, vocês têm esse papel aí, né, de teologia, que não presta para nada, né? Esse papel que vocês têm, esse curso que vocês fizeram não presta para nada, porque só ensinou vocês a ouvir a voz dos homens, mas não dá ouvido à voz de Deus. Não adianta, não adianta. Como que você pode abrir um momento de culto, abrir as portas da sua igreja, se você não está pronto para ouvir o que Deus tem para falar? Agora, se você só quer ouvir aquilo que é bom para você, você nunca vai querer ouvir o que Deus tem para você, né? Porque Deus, ele não pensa como a gente pensa, né? Os pensamentos nossos são totalmente diferentes do dele, né? Então, é isso que diz a palavra de Deus, né? Nós estamos aqui para trazer a palavra de Deus até vocês, que vocês possam se converter verdadeiramente e parar com essas coisas, né, de Maria Fuxiqueiras, né, as candinhas, né, homem, né, tipo, fofocando, é a pior coisa que tem. Vou ler dois trechos, né, de Amós, diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão vagabundos de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os mancebos desmaiarão de sede, e os que juram pelo delito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o caminho de Berseba. Esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Veja bem, gente. E diz mais aqui, Amós 7:18. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que vocês querem este dia do Senhor? Então você vê que as igrejas, né, elas não têm agradado a Deus e desejam o dia do Senhor, o dia do arrebatamento, o dia que Jesus vai voltar, né? Então, veja bem, vocês estão desagradando a Deus, vocês estão
dando as costas para Deus, né? Vocês estão virando as costas para Deus. Como que vocês acham? Onde que vai chegar esse ponto, gente? Olha só como que está o mundo cristão, o mundo evangélico, o mundo gospel, como gostam de chamar. Olha como tá, gente. É uma bagunça. É orgia, é pastor pegando missionária, é missionária alisando irmão, é pastor pegando irmã enquanto a esposa está trabalhando, beijando na boca, passando a mão e depois fala, tá repreendido em nome de Jesus. Então, gente, e a falsa palavra, né? Que as vendas nas igrejas e as pessoas não estão preocupadas com a condenação do inferno, a qual Jesus disse, não estão preocupadas em se agradar a Deus, estão só vão para a igreja dizendo assim que estão salvos, não agradam a Deus, não fazem nada para agradar a Deus, né? Se reúnem ali naquela roda, né, dos escarnecedores, falsos, hipócritas, né, que cheiram mal aos olhos de Deus, fedem aos olhos de Deus. Vocês fedem, vocês são pastores que se juntam, sabe, vocês são soberbos, vocês fedem aos olhos de Deus, vocês são, e nós não vamos falar, ó gente, ó, nós falamos nome, né, de Bispo Macedo, Silas Malafaia, Valdomiro, o apóstolo Valdomiro, Silas Malafaia, Javes de Alencar, Abílio Santana. Por quê, gente? São peixes, né? Vamos dizer assim, grandes, né? São pessoas que estão desagradando a Deus e são peixes grandes. Agora, você acha que nós vamos falar aqui nome de baiacu? Você acha que nós vamos falar nome de pessoas? Olha, gente, eu vou falar, existem pastores, né? Tô dando um exemplo que eu estou aqui na cidade de Catiba, que se a gente falar o nome deles em nenhum dos nossos vídeos, volta os vídeos, porque, e outra coisa, a palavra de Deus, quando a gente fala esses nomes, Bispo Macedo, Silas Malafaia, Abílio Santana, a palavra de Deus, ela vai, né? Ela atravessa os mares, ela vai para o outro lado do planeta, né? Do outro lado do mundo lá, as pessoas estão ouvindo porque conhecem o nome. Agora, se eu for falar muito o nome de pessoas que estão em Itatiba, eu não chego nem na esquina o vídeo da palavra de Deus, e o objetivo da palavra de Deus é ela se espalhar, para as pessoas ouvirem. Então, assim, gente, a única coisa que eu posso dizer é que vocês têm desagradado a Deus em muito. A única coisa que eu posso dizer é que vocês têm que voltar aos seus caminhos, se voltar para Deus, se converter dos seus maus caminhos, né? Agora, vocês têm que saber o seguinte, não é porque vocês estão na igreja, estão no altar, estão com a Bíblia debaixo do braço, que vocês estão salvos, que vocês estão agradando a Deus. Isso aí não, a Escritura, ela mostra, né, que Jesus, ele entrando no templo, né, as pessoas estavam ali e tal, e achavam que estavam agradando a Deus. E quando viram, não estavam. Então que você possa se converter, né, essa é a vontade de Deus, e que você pare, né, de correr atrás de falsas profecias, e agir como o cachorro que está correndo atrás do próprio rabo, e que você venha verdadeiramente aceitar o Senhor. Eu entrego essa palavra nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém.